tarde, queridos irmãos. Então, o nosso estudo, nós vamos chamar palestra, mas é o nosso estudo da tarde de hoje sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, nosso codificador da doutrina espírita. E é um capítulo, o capítulo 9, muito interessante, dentro das bem-aventuranças. Nós sabemos que as bem-aventuranças estão no Sermão do Monte, um dos sermões, enfim, das falas de Jesus mais famosas, quando Jesus a proferiu aos seus apóstolos, pelos questionamentos feitos, mas não só aos apóstolos, a toda a multidão que acorria para ouvi-lo, uma multidão na época necessitada, que precisava de esclarecimento. Então Jesus aproveitou para fazer dizer as bem-aventuranças. Então, segundo se sabe, até Mahatma Gandhi, que mencionou, que se poderiam perder todos os livros, todos os escritos cristãos, mas se permanecesse o Sermão do Monte, nós teríamos todas as diretrizes da doutrina cristã, dos ensinamentos do Mestre. Pois ali estão encerrados, nesses 8 ou 9 passos, os ensinamentos de Jesus. Mas Kardec agrupou. Aqui neste capítulo, ele agrupou 2, os bem-aventurados, os mansos e os pacíficos. E no capítulo, então, primeiro, ele faz a sua abordagem, como sempre, dos ditos de Jesus, segundo Mateus, são 2 versículos de Mateus. Injúrias e violências. Depois, as instruções dos Espíritos, como temos em todos os capítulos do Evangelho. E aí nós temos as orientações sobre a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação e a cólera. Tudo isto nos instruindo sobre ser manso e pacífico. Então nós vamos iniciando, Jesus inicia o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, uma espécie de programa de ação com as respectivas recompensas para os que praticarem determinadas boas obras. Então nós sabemos, pelos ensinamentos, pelo nosso estudo do Evangelho, da doutrina espírita, da doutrina cristã, vamos dizer assim, a doutrina cristã, a doutrina de Jesus, que ele não veio contrariar nada, No seu primeiro capítulo ele já nos diz: eu não vim destruir a lei. Então, o que já tínhamos do Velho Testamento, ele manteve, ele não veio destruir nada, ele só veio esclarecer. Então, é nessa interpretação que nós temos que nos ater. Não vamos ficar lá no Velho Testamento, com as profecias, o que vai acontecer, porque muitas coisas já aconteceram e outras continuam acontecendo. Mas ele veio trazer uma nova visão, a sua visão cristã do perdão. Então Moisés veio com os mandamentos, porque era uma época que precisava realmente de algo bem forte. Ainda precisamos, meus irmãos? São épocas e épocas e ainda estamos aí. Mas ele veio pregar principalmente a lei do amor. Mas como vamos amar se não perdoamos? Como vamos amar se não somos mansos? A palavra mansos, alguns nós vamos encontrar também como brandos, mas quando Kardec escreveu, o original, na língua francesa, a tradução seria dóceis para a palavra. Então, ou seja, dóceis, benevolentes, pacientes, o que seriam os mansos? E aqui nós temos um resumo das bem-aventuranças com a recompensa divina. Porque nós precisamos, nós sempre temos que ter uma recompensa, ainda estamos nesse patamar da nossa faixa evolutiva. E imagine na época, um pouquinho além, mas nós continuamos, queremos saber. Mas por que eu tenho que ser manso, pacífico, perdoar, O que eu recebo em troca? Nós estamos ainda na barganha com o próprio Deus. Mas Ele nos dá, Então, aos pobres de espírito Ele oferece o reino dos céus.
Os que choram serão consolados. Os brandos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Os misericordiosos terão misericórdia. Os puros de coração verão a Deus. Os pacificadores, aqui nós temos a segunda parte dos brandos e pacíficos. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os perseguidos por amor à justiça, deles é o reino dos céus. Então temos o reino dos céus, o reino dos céus. Então, aqui está encerrado todos os ensinamentos do Mestre. Se conseguíssemos seguir estes passos, vamos dizer, esses itens, esses conselhos, nós já teríamos o reino dos céus. Seríamos consolados, herdaríamos a terra, teríamos misericórdia, o que todos nós queremos, veríamos a Deus, porque entenderíamos o seu ensinamento, entenderíamos o que é Deus, e assim teríamos o reino dos céus. Mas estamos aqui, né, meus irmãos? Ainda somos brandos e pacíficos? Somos mansos? O que Jesus disse, quando Jesus disse, bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra. Então parece um contrassenso, né, aqui, porque Jesus veio pregar sempre que o seu reino não era deste mundo, que as verdadeiras recompensas nós teríamos numa próxima vida, numa próxima encarnação. Deixou entrever que somos eternos, que o nosso espírito, o nosso eu continua, e no entanto aqui ele oferece a terra. O que significa oferecer a terra? E aqui nós continuamos interpretando e estudando. Aqui nós quis deixar para a humanidade a certeza que no futuro seria melhor, que a terra seria melhor, pode ser, que nós seríamos melhores, também cabe a nós refletirmos. Mas também nos deixa a mensagem, que aqui nós temos em toda a nossa bibliografia, que o planeta está em transição. Nós estamos cansados de ouvir, o planeta está em transição. Tem uma obra de Divaldo, Transição Planetária. Temos várias obras, que o planeta Terra está em transição. Mas assim como o planeta, nós temos bilhões de planetas em transição. Porque se nós tivermos o que hoje nós sabemos, o que chegamos, o que a ciência chegou, só na nossa galáxia, quantos sóis, quantos planetas, enfim, o próprio universo conhecido está se tornando pequeno para tanta energia acumulada. Os próprios cientistas estão pensando que existe mais de um universo para poder explicar toda essa energia. Então, a Terra é o nosso planeta, que está em evolução. Por isso, meus irmãos, mas nós continuamos enxergando a mídia aí nos dando tantas notícias, Se nós formos olhar a mídia, quantas notícias boas, construtivas nós tiramos? Algumas, dependendo dos canais, alguma coisa conseguimos, documentários a gente consegue. Mas a maioria, cenas de violência, de agressividade. Então, somos brandos? Conseguimos ser brandos, dóceis e pacíficos? Mas isso nos diz, se nós nos entregarmos a esta visão, nós vamos pensar que realmente o mundo está perdido. Não há nada disso do que Jesus prometeu, não é verdade. Cada vez a agressividade impera mais. Parece que as pessoas que são agressivas, as pessoas que fazem as coisas pelo lado mais fácil, sempre levam a melhor, estão em melhores condições. Será que isso é verdade? O que Jesus nos promete? Que os brandos herdarão a terra. Então, queiramos ou não, o nosso planeta está evoluindo e vai passar dessa fase. O que nós temos agora é, pelo que sabemos, um final. É a última oportunidade, que é o que nós estamos tendo. Todos nós vamos nos incluir.
Não são só os criminosos, todos nós estamos tendo as derradeiras oportunidades de escolhermos o nosso caminho. O convite, acho que pifamos aqui o som, vamos pedir um socorro. O convite foi feito, acho que eu bati no fio, mas a decisão é nossa, as escolhas são nossas. Como estamos agindo? Estamos sendo brandos e pacíficos? No nosso lar, no nosso trabalho, no trânsito, com qualquer pessoa que nos contrarie, como nós reagimos? Com o revide, com a vontade de fazer a mesma coisa? E aí? É nossa liberdade, nós temos que escolher. Tudo isso ainda é fruto da nossa animalidade. Como vamos trabalhar essa parte? Somente uma palavrinha mágica: educação. Complementando a educação, o que Emmanuel, disse ao Chico? Disciplina. Disciplina. Então, nós temos que nos autoeducar. Será que a pessoa que é mais culta, que teve condições de estudar nas melhores escolas, fez muitos cursos, é mais branda? Não, sabemos que muitas vezes não tem nada a ver, Quantos crimes nós assistimos nas classes mais abastadas, nas classes mais cultas? Então, é uma opção do espírito ser brando e pacífico. O que significa pacificare no latim? Porque muitas vezes nós interpretamos que ser pacífico é ser passivo. Então, essa interpretação do Evangelho, que Jesus diz que nós tínhamos que ser dóceis, então ouvir tudo caladinhos, ficarmos quietinhos, sermos passivos, não comprar nenhuma briga, porque assim herdaríamos, seríamos filhos de Deus, herdaríamos a terra. Será que foi isso? Qual foi o exemplo que Jesus nos deixou? Quem é o nosso modelo? Em quem nós podemos nos espelhar? Jesus. Um espírito perfeito. Quantos milhões e milhões de encarnações na nossa frente? Aceitou vir humildemente. Deu o maior exemplo de humildade. Porque nós interpretamos às vezes humildade como aquela pessoa que vive esfarrapada, ou que tem medo até de levantar a cabeça, que não consegue conversar. Isso é ser humilde? Não, pode ser. A pessoa pode não ter recursos materiais, mas podemos encontrar a humildade em pessoas bem abastadas, em pessoas cultas também. Porque humildade significa nos conhecermos. Aqui é humildade. E aqui temos o segredo, quando Kardec, lá na questão 919, questiona os espíritos, O que precisamos fazer para obter a paz, enfim, para sermos felizes? E os espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o conhecer-se, aí está a maior prova de humildade, que não somos nem superiores a ninguém, mas nem inferiores. Sabemos a nossa potencialidade, a nossa capacidade. Então, eu sou humilde. Eu sei que eu sou capaz, não sei se de estar aqui, talvez pela minha opção não, mas o que eu abracei, eu trabalho no centro espírita, eu me sinto na obrigação de dar a minha parcela de colaboração. Então, quando solicitam, vamos fazer o possível. Eu vou usar a humildade, porque eu sei mais? Não mesmo. Normalmente a palestra que se faz é pra gente, sempre, Por isso que eu não gosto de escolher assunto, Porque o assunto que vem é porque aquele que nós precisamos, acho que eu mexo no fio aqui, é aquele que nós precisamos entender. Melhorou? Então, é para nós, meus irmãos? Não somos superiores nem inferiores, mas temos que conhecer a nossa capacidade, até onde podemos ir, Quem realmente somos. E é esse estudo de nós mesmos que vai nos fazendo um pouquinho melhores. E não porque o orgulhoso normalmente tem uma barreira, Sua mente é fechada, porque ele acha que ele já atingiu a plenitude, Que o que ele acha está certo.
Então ele não aceita uma opinião, na hora de conversar ou trocar uma ideia, a dele tem que prevalecer. Então essa é a pessoa orgulhosa, é uma pessoa que não está aberta para a sua evolução, para o seu aprendizado constante, que é o que nós temos aqui. Mas então o que nos diz sobre o pacificare? É aquele que faz, eu acho que eu tiro do lugar sempre, ou promove a paz. Então não é o que fica passivo, quieto, aguardando, não respondendo. É o que promove a paz. Né? Como é que nós vamos promover a paz? Aonde estivermos, naquele lugarzinho lá no trabalho, lá em casa, onde alguém começa uma discussão, se nós vamos fomentar ou vamos procurar pacificar? Colocando sim o que é certo ou não, mas não precisamos magoar com a verdade. Então, muitas vezes a razão sobrepuja o coração, o sentimento. É o sentimento que vale. Nós podemos optar, como disse o palestrante ontem à noite, nós temos a decisão da razão. Nós optamos por sermos pacificadores. Muito bem, é ótimo, é o começo. Mas e lá dentro, o nosso espírito, o nosso coração, está sendo pacificador? Bem-aventurados os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, em Mateus. Só quando eu viro fala, quando eu viro mas tudo bem. Então a missão do pacificador. Conquistou a paz dentro de si mesmo. Primeiro lugar, né, meus irmãos? Como é que nós vamos pacificar externamente se não estamos em paz? Então, primeiro, nós temos que estar firmes, alicerçados na nossa paz. E normalmente nós estamos flutuando, ou não é? Nós temos várias obras até que nos dizem, estamos flutuando, né? Porque a nossa paz depende de algo externo. Eu estou em paz, eu tenho um bom emprego, né? Se eu estou recebendo em dia, né? Se eu sou funcionário do Estado e ele não parcelar mais o salário, eu estou em paz. É ou não é, meus irmãos? Mas a paz independe dessas situações. Acho que eu mexo o fiozinho. Vamos à frente, né? Então, pacificador conquistou a paz. É este que mexe? Não? Vamos ver. Dá só uma espiadinha assim. Conquistou a paz dentro de si mesmo. E possui a capacidade e o dinamismo para transformar uma situação não pacífica e estabelecer ou restabelecer ativamente a serenidade necessária. Então aqui nós temos um pacificador. Mas como eu falei, né, meus irmãos, como será esse pacificador? Não, eu sei a verdade, eu vou dizer a verdade a qualquer custo. Nós temos aqui uma mensagem muito interessante no Livro da Esperança, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o que ele nos diz? Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário. A desfazer enganos e a limpar raciocínios, entendendo, porém, veja bem, falar quando necessário para desfazer enganos. Entendendo, porém, que Jesus não nos confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Então, a verdade deve ser um clarão, e não uma pedra que nós jogamos, né, no nosso adversário ou no nosso semelhante. Nós vamos falar em adversário. Então, esta é a missão do pacificador. Vou puxar um pouquinho mais aqui. Aqui voltamos. Por que Jesus diz que os mansos herdarão a terra? Porque a nossa terra, então, em transição, sendo elevada para a categoria de planeta de regeneração, aqui temos, né, meus irmãos? Aqui nós estamos. Aqui a nossa faixa de elevação, a faixa correcional, né, as nossas expiações, e aqui o umbral,
o nosso umbral, bem grande ainda, né, meus irmãos? É uma faixa que, segundo alguns, forçosamente todos nós vamos dar uma passadinha pelo umbral, que é uma zona de sofrimento, de entendimento ainda, um aprendizado, aquele que aqui nós custamos um pouquinho, ali nós vamos até ter mais umas alfinetadas. Então, esta é ainda o nosso planeta, mas ele vai passar para planeta de regeneração. O que vai acontecer? O bem preponderar, meus irmãos? Então nós vamos ter a preponderância do bem sobre o mal. Não teremos mais expiações, mas sim provas. Continuaremos a evoluir com provas que estarão... O que são provas? Nós estamos numa escola. E na escola nós precisamos provar de alguma forma que aprendemos, que o nosso processo está acontecendo. Então as provas vão continuar, porque nós temos que continuar evoluindo, crescendo. Só que aqui, olhem bem, o nosso umbral vai diminuir. Então não temos mais tantas expiações no grau que temos, um umbral bem menor, onde a faixa vibratória correcional, onde vamos então efetuar as correções, o nosso melhoramento será bem maior. Então, e a elevação continua. Então, por isso, também Jesus se referia aos mansos que herdarão a terra. Então, quem vai herdar esse planeta melhor? Os bondosos, os mansos, os que já evoluíram, os que já deixaram para trás o desejo de vingança, dos melindres, das mágoas, do revide, quando alguém nos magoa, nos ofende. Então tudo isso vai ser deixado para trás. E a nossa preocupação vai ser olharmos para dentro de nós mesmos. O conhece-te a ti mesmo. Nos preocuparmos com a nossa evolução, com o nosso aprendizado. E deixarmos de nos preocupar com o vizinho, com o fulano lá dentro de casa, com o marido, com o filho, com a mãe, com o pai. Dizer, não, mas isso eles tinham que ouvir. E nós? Então Jesus também se referia, além de nós termos na espiritualidade uma situação melhor, no planeta também teremos uma situação melhor, forçosamente. Independente dos maus que aí estão, o planeta vai melhorar, meus irmãos? Vai sim. E aqui nós temos depois as instruções dos espíritos. Então, aqui a benevolência, nos diz, do livro Sinal Verde, escrito o ditado por André Luiz, psicografado pelo Chico. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são a forma de manifestar-se. Então, quanta coisa nós vamos manifestar em virtude do nosso trabalho na doçura e na pacificação. Sermos brandos e pacíficos. Então, nós temos que produzir a afabilidade e a doçura. Aqui na obra do Chico também, Escrínio de Luz, pelo Espírito Emmanuel aqui. Com a franqueza agressiva, o que falamos antes, a forma de sermos, querermos ser pacificadores e querermos preservar a verdade. Com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas, conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. É ou não é, meus irmãos? Se nós fazemos as coisas com força, temos exemplo dos adolescentes, é ou não é? Quem tem adolescente em casa sabe. Se chegarmos com uma ordem, o que vai acontecer? Já gera... não é assim. Por que tem que ser assim? Já questiona. E já gera uma indisciplina maior. Porque as coisas não podem ser forçadas. Então, o cuidado que nós temos, nós somos todos ainda adolescentes. Então, quem somos nós, Se Jesus foi brando e pacífico, por como nós vamos querer, que a nossa verdade prevaleça? Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida.
A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Então não é porque eu sei, porque eu procuro seguir, que eu vou ser, né, abençoado. Como nós falamos, nós temos que ter a mudança interna no coração, o sentimento, o querer, o realmente perdoar, e não só na razão. Mas eu sempre estou fazendo certo, ajo certo, e no entanto as coisas não acontecem. Por quê? Gerando muitas vezes intenções e até doenças, gastrites nervosas, porque nós queremos as coisas certas. Então, os extremos, meus irmãos, nós temos que trabalhar o equilíbrio. Como Jesus agiu conosco? Procurou mostrar a verdade, indicou o caminho, eu sou o caminho, mas nós temos que escolher, ele não obrigou ninguém a segui-lo. Mas ele preferiu o sacrifício final para não ser conivente com a maldade existente. Então, ele não concordou, né, com o que Pilatos, o que Roma estava fazendo. Então ele se deixou para dar o exemplo. Um exemplo de humildade, mas de sabedoria e de pacificador. Ele não guerreou. Guerreou na fé, no amor, no conhecimento, na palavra, no exemplo. Isso é que ele nos deixou. Como são reconhecidos, né, meus irmãos, os brandos e pacíficos? Bem, mas aqui então antes nós vamos dar mais uma olhadinha no Evangelho sobre o que nos dizem os Espíritos. Então, a humildade perante Deus, a caridade para com o próximo, é a primeira lei de todo cristão. Por isso que ele diz que os mansos possuirão a terra. Nós temos a afabilidade e a doçura, a seguir, na instrução dos Espíritos, o Espírito de Lázaro, que nos traz a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as suas manifestações. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo no mundo podem dar o verniz dessas qualidades, aonde realmente elas não existem. Então, muitas pessoas são educadas, não é? São dóceis. Aqui no centro espírita mesmo, a gente vai no centro e aí a gente acha que tem que vestir a pele de cordeiro, tem que ser aqui ameno, dócil, afável, né? Oi, meu irmão, como passou? Tudo bem? Saímos e aí continuamos sendo os mesmos que nós somos. Então, a afabilidade e doçura é uma característica do espírito que nós temos que trabalhar. Não temos agora? Não temos ainda que trabalhar essas virtudes que Jesus nos... Então, herdaremos a terra e estaremos aptos também a mundos melhores e a situações melhores na espiritualidade. Tem uma historinha antiga já sobre o que é o nosso mundo, era e continua sendo, né? Dizem que um navio se perdeu, naufragou, e lá pelas Santas conseguiram, né, de tanto lutar, enxergaram terra, uma praia, e enxergaram uma forca pendurada. É uma historinha antiga, mas o Richard Simonetti, na Voz do Monte, é que traz essa história. Eu achei um exemplo bem pertinente. Enxergou uma forca e aí eles ficaram felizes. Bem, estamos na civilização. Então, meus irmãos, e continuamos, né? Não é a forca hoje em dia, mas o que nós temos? Armas, não é? Arma da língua, armas reais. Então, nós confundimos civilização com agressividade. E continuamos, né? Somos civilizados, atingimos grandes patamares na ciência e, no entanto, continuamos usando agressividade, seja das palavras, nas discussões, nos agredindo uns aos outros dentro de casa, na rua, no trabalho. Estamos sempre prontos a agredir. Então, a nossa civilização, para herdar o planeta, deve ser uma civilização onde não haja mais esse tipo de agressividade.
e sermos, aí sim, pacificadores. Então Lázaro nos diz que não podemos ter o sorriso nos lábios, né, e o veneno no coração. Depois nós temos sobre a paciência, o outro texto, a paciência. E aí inicia dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória do céu. Então, a dor é uma bênção. E aqui a paciência, né? Nos dá toda a situação. E tem mais um fato, contado numa dessas obras, que quando Chico Xavier, há muitos anos, né, ainda quando estava vivo, foi visitar, nas suas peregrinações, ele visitava as pessoas, fazia um evangelho no lar, né, os que estavam necessitados. E aí justamente ele preparou esse texto sobre a paciência. E aí ele estudou, leu, procurou debater, mas ele mesmo não conseguia entender direito o que significava a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, né? Por que nós precisamos sofrer para sermos eleitos? E aí ele questionou seu guia espiritual, né, Emmanuel, e Emmanuel não se manifestou. Por muitos anos ele não teve resposta. Até que um dia, no seu trabalho, que ele trabalhava no Ministério da Agricultura, ele foi a uma exposição no interior de Minas, e lá ele preparava um lugar, uma exposição de gado, e ele começou a observar toda a preparação do gado que ia ser exposto, né? Como temos aqui a nossa Expo Inter, enfim. E aí a vacinação, né? O lavar o gado com escovas de aço, enfim, todas aquelas atividades, né? As marcas, né? Marcando ainda com ferro e fogo aquele gado, a marca do dono. Aí ele cada vez ficava mais com compaixão, né? Daquele que se conduído do sofrimento daquele gado. E nesse instante, Emmanuel se manifestou e ele disse: está vendo aquela pergunta que tu me fizeste, Chico? Por que sofrer? Que é uma bênção de Deus. E aí ele exemplificou: o gado, estes são os eleitos, os melhores, que serão expostos para a admiração. Então eles tiveram que sofrer, né, mesmo o gado sofrido, para ficar mais bonito, melhor, mais bem tratado, né? Alimentação regrada, medicações, vermífugos, muitas dores, sacrifícios de viagem, enfim, mas eram os melhores. E assim, aí Chico entendeu. Por que nós, né, nos comparando, também somos filhos de todos, somos seres, né, aqui, vivos, filhos de Deus. Temos que passar pelo sofrimento para nos tornarmos melhores, ainda. Mas o grau deste sofrimento, como somos racionais, depende de nós. Depende da forma que aceitamos. Depende da forma que encaramos. Porque quando somos dóceis e não nos revoltamos com o sofrimento, com uma doença, com um revés financeiro, e procuramos entender qual a lição que está por trás deste sofrimento, qual o benefício que ele vai nos trazer. Mas como vamos refletir? Conhece-te a ti mesmo. Somente na reflexão. Será que eu estou sendo muito orgulhoso, né? Como será que eu estou me portando com o meu semelhante mais próximo, seja no lar, né? Seja, enfim, lá fora? Como estou sendo comigo mesmo, né? Eu estou me perdoando, mas esse perdão não é uma permissividade, né? Não é o esquecimento. Eu errei, mas, enfim, não, mas eu nunca erro. Quer dizer, é o errar, se perdoar, mas procurar saber o porquê. E aonde podemos melhorar, aonde podemos ser melhores, onde podemos auxiliar alguém, onde podemos ser realmente pacificadores. Então, nós temos exemplos, né, que como são reconhecidos os brandos e pacíficos. Então, primeiro passo, autoconhecimento. E aqui nós temos no capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Pelas obras que se reconhece o cristão.
o que Jesus fez, Jesus falou. Mas nós reconhecemos Jesus pelo que ele falou? Como gravamos Jesus? Pela sua vivência, pelo seu exemplo e pelo seu exemplo final de grande sofrimento. Então não basta nós querermos, né? Nós estudamos, lemos o livro, agora eu li o livro, li toda a coleção do André Luiz, do Emmanuel, os 412 livros do Chico, e eu sei tudo. E realmente eu sou isto, né? Eu consegui cultivar a bondade, a ser dócil, o perdão. Então há uma diferença, né, meus irmãos, que nós temos que vivenciar muitas vezes o sofrimento, sim, para podermos aprender e pôr em prática o que estudamos. E se não estudamos, ainda temos que estudar, ou trazemos de outras vidas. Então temos que pôr em prática. Exemplos que nós temos. Aqui temos o Chico, né? Temos vários. Temos o Mahatma Gandhi, que é um exemplo de pacificador, né? E o nosso Chico, que é lembrado pela humildade, pela caridade, pela simplicidade, pelo consolo que suas mensagens e seus 412 livros trouxeram a milhares de corações. Então sabemos, né, quanto sacrifício o Chico teve que passar. E vejam bem, um espírito da gradação do Chico, né? Saúde frágil, praticamente cego, né? Foi perdendo a visão. E quando ele questionava, mas eu tenho que continuar escrevendo? A escolha foi dele, era a missão do Chico. E ele continuou. Então, se ao falarmos sobre Chico sentimos-nos envolvidos, né? Só ao falarmos numa atmosfera de muita paz e euforia espiritual. Porque foi um grande exemplo, né? E sabemos que é um luminar, um espírito de muita luz. Então nós temos que aprender com esses exemplos. Temos vários, né? No planeta ainda tivemos a Madre Teresa de Calcutá, que sempre teve, né, um nome complicado, aí, uma sua ação dirigida aos pobres. A irmã Dulce, né, nossa brasileira, né, de Salvador, na Bahia, que dedicou, né, foi conhecido como Anjo dos Pobres, né, uma religiosa franzina, saúde frágil, e era possuidora de uma fortaleza ímpar. Sua simples presença já dava notícias da sua grandeza, mas ela não esmoreceu, né? Quantas vezes nós temos uma enxaqueca, uma dorzinha aqui e ali, não vamos, né, para casa espírita, não posso trabalhar, não posso fazer isso. E aí? Vamos à frente, quantos muito mais necessitados nós podemos auxiliar. Isso não quer dizer que não devamos cuidar da saúde, né, meus irmãos? Claro que sim, a nossa primeira obrigação é com a nossa saúde. Mas nem por isso sermos passivos e não pacificadores. Dr. Bezerra de Menezes, né, meus irmãos, um espírito que sabemos, né, pelo que conhecemos da sua vida, se dedicou ao trabalho da medicina real, aos pobres, né, ao alívio das dores. Conhecido como médico dos pobres, né, esquecia de si para atender às necessidades dos que lhe batiam a porta. Fez tudo o que podia, doando seus bens materiais, mas teve ajuda, né, espiritual. Já desde os seus estudos, ele teve uma grande ajuda, né, porque a família já não tinha mais condições de pagar os estudos quando ele foi ao Rio de Janeiro. E chegou um momento, né, quem já leu a biografia, que ele não sabia mais nem como custear a faculdade de medicina, onde ele morava, e ele botou uma plaqueta que ele dava aulas particulares. E aí se apresentou uma senhora pedindo aulas para o seu filho e pagou adiantado. E era justamente o que ele precisava para saldar as suas dívidas daquele mês ou dos meses. E nunca mais apareceu. Então, já era uma enviada. Então ele sempre teve ajuda espiritual que ele devolveu, né? Na nossa barganha aqui, ele continuou e fez jus a tudo que ele teve. Um espírito já preparado, né? Dedicou-se com amor aos sofredores de toda a ordem e fez da sua vida um exemplo de doçura e pacificação. Então, meus irmãos, aqui nós temos, né, mostrando um acompanhamento espiritual, né? Uma pessoa sentada, cabisbaixa, que pensamentos terá? E aqui um acompanhamento espiritual. Então, o que nós queremos? Acompanhamentos bons, bons espíritos, espíritos de luz que estejam conosco,
ou irmãozinhos, né, depressivos, ou zombeteiros, ou que queiram a maldade. Então, se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem a afabilidade e a doçura, sem a compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Livro Missionários da Luz, André Luiz, pelo Chico. O Chico por André Luiz, né? Então, se nós queremos, nós temos que cultivar os valores. Porque qualquer dorzinha, qualquer abalo, nós oramos e pedimos ajuda a Deus, né? E gostaríamos que naquele momento já fôssemos auxiliados. E somos. Mas não é aquele milagre que nós queremos, né? Que Ele nos deu um emprego, que nós consigamos comprar um carro novo, que nós tenhamos sucesso financeiro, que a nossa doença seja curada naquele momento. Vejam bem o exemplo do Chico. Não sei quantos anos que ele demorou para ter a resposta do seu guia espiritual, que estava ditando os livros com ele, não lhe deu a resposta que ele queria. Então, quem somos nós para querer naquele momento? Então, nós temos que estar sintonizados com as forças do bem, para entendermos tudo que estamos recebendo, tudo que está ao nosso dispor. Deus nos proporciona, Jesus nos proporciona e os nossos guias espirituais que estão conosco. Basta querermos, né? O convite está feito. Depois nós temos uma segunda mensagem de Lázaro, nesse mesmo capítulo, que nos fala sobre obediência e resignação. Então ele nos diz que a obediência é o consentimento da razão. Falamos, né? O que é essa obediência? No sentido que entendemos, né? Porque a palavra obediência também ficou muito mal interpretada, né? Ah, não, a pessoa que é obediente é porque é um poltrão, né? Não, um touro, não se preocupa com nada. Não, a obediência como Jesus colocava e como Lázaro nos traz, que é o consentimento da razão. E a resignação, o sermos resignados, é o consentimento do coração. Então não podem andar separadas, né? Obediência e resignação. Essa é a passagem de Lázaro. E ainda ele nos diz, né, que cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é atividade intelectual. O que ele nos diz? Atividade intelectual. Então a palavra atividade significa que é a grande maioria, é o coletivo que está na atividade intelectual. Porque não temos mais gênios, né? Antigamente tínhamos gênios, então despontava aquela mente brilhante, né? Então ele estava muito à frente dos demais. E tinha aqueles lances, né, de profunda sabedoria, de descobertas. Então ele estava muito à frente. Aí eram gênios, mas não temos mais gênios. Temos uma atividade cultural. Então veja que até progredimos nesse sentido. Temos sim uma atividade, mas qual é o nosso vício ainda? Continua sendo a indiferença moral. Devem salvar ou perder, né? Vamos lá. Então, a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. E o vício, a indiferença moral. Porque apesar de todos os nossos progressos na área da ciência, continuamos com a indiferença moral. Veja o que nos diz Lázaro. Porque somos indiferentes, né? Será que temos que cultivar a moral? Para nós não é a prioridade ainda. E moral no sentido amplo. Porque a moral envolve todos esses nossos sentimentos, vamos dizer assim, né? De perdão, de afabilidade, de doçura, de querermos o melhor para o outro, como queremos para nós. Então, esta é a virtude que temos que melhorar. Mas, bem-aventurados os mansos, ainda nos diz, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então, os mansos, os humildes, estão com os ouvidos abertos, estão ávidos por ensinamentos, não os orgulhosos, né? Os orgulhosos não fecham os ouvidos, sabem tudo
A razão é deles, chegaram já naquela razão e pronto. Então ali é que nós temos que, então bem-aventurados os mansos, porque antes eles darão ouvidos aos ensinamentos e depois possuirão a terra, né, meus irmãos? Esta é a grande lição. E aqui finalizando, nós temos de novo Jesus, né, um pouco no Sermão do Monte, falando às multidões, né, além dos seus apóstolos, as multidões que queriam ouvi-lo. Mas nós temos no livro Palavras da Vida Eterna, de Emmanuel, ditado, né, psicografado por Chico, e consta no Evangelho de Mateus já, essa coleção maravilhosa que tem de Emmanuel, né, sobre todos os evangelistas, esse texto ali está, e foi retirado do livro Palavras da Vida Eterna. E aí nós vamos ler, né, e quem sabe já mentalizarmos Jesus, e nesse momento nós já vamos receber, né, o nosso passe astral, os fluidos que todos nós aqui viemos buscar, né, os que merecemos, o que necessitamos. Todos os nossos guias espirituais, o nosso amado cacique de Barros já preparou esse ambiente, já sabe o que cada um de nós está necessitando pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. E aqui vamos procurar enxergar o Mestre, banhado de luz, com as suas mãos dadivosas, né, dirigidas a nós, para que nós possamos, né, captar, receber um pouquinho dessa luz maravilhosa e possamos sair daqui um pouquinho melhores, tirando dessas lições deste capítulo a pacificação e a bondade. E aqui nos diz Emmanuel: pacifica sempre. Por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando por ti.